Obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento os senhores ministros aqui presentes, cumprimento o eminente relator, ministro Luiz Fux, cumprimento o eminente advogado-geral da União, Jorge Messias, ministro aqui que acaba de fazer a sua sustentação oral, também o doutor Matheus, advogado, e as senhoras servidoras e servidores, minhas senhoras e meus senhores. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, faculta ao juiz determinar medidas executivas atípicas que não estão expressamente previstas no Código. Nos termos do preceito de processo legal, o juiz pode, entre aspas, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, fecho aspas. A palavra todas, objeto aqui desta distinção, prevista no dispositivo normativo, não há de ser interpretada no sentido de que o magistrado efetivamente teria poder para determinar todo e qualquer tipo de medida para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É preciso uma filtragem data vênia constitucional, sob a ótica da proteção dos direitos fundamentais e do julgamento de proporcionalidade, de razoabilidade e de adequação, de modo a avaliar quais medidas seriam realmente harmônicas com o sistema constitucional. Sabe-se que o legislador pode muito, mas não pode tudo. Da mesma forma, o judiciário pode muito, mas também não pode tudo. A busca da jurisdição, este é que é o ato supremo da inteligência e do dever da Suprema Corte no que toca a interpretar a legislação infra ante a lei maior que é a Constituição Federal. Ainda que para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se pode prescindir de um devido processo legal formal e material, de um julgamento que se busque ser justo. Registramos, por exemplo, que este egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o descumprimento dos deveres de depositário judicial não autoriza a prisão civil do devedor, ainda que a prisão buscasse assegurar a passagem da ordem judicial que institui a condição de depositário. A atividade de dirigir relaciona-se com direitos fundamentais de ir e vir e ficar, de circular pelo território nacional, que encontra amparo em cláusula pétrea, não só do artigo 5º, mas das limitações constitucionais do poder de tributar, que é uma cláusula pétrea implícita, seja como no exercício da atividade profissional, seja no caso de motoristas profissionais, seja em outras situações, como o do cidadão que conduz um veículo para levar um filho à escola ou ao médico. É evidentemente que crimes de trânsito devem ter um tratamento adequado e as sanções já estão previstas no Código de Trânsito Nacional. E, neste aspecto, não me parece que haja nenhuma dúvida. A apreensão da CNH e ou a suspensão de direito de dirigir atinge direitos fundamentais da Tavênia e só há de ser admitida em hipóteses graves que passem pelo teste da proporcionalidade. A medida está prevista no ordenamento jurídico como consequência das infrações de trânsito, que operam risco à segurança de toda a coletividade, inclusive podendo estar em morte. Não é da Tavênia proporcional a adoção dessa medida como meio de forçar o cumprimento de obrigações meramente patrimoniais. Há meios de assegurar o adimplemento da obrigação que são menos lesivos ao direito fundamental, como a execução patrimonial, pela obrigação de dar. A apreensão de passaporte, outro assim, implica outra restrição ao direito previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, segundo o qual qualquer pessoa pode, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair livremente do território nacional com seus bens. Trata-se de medida extrema, a restrição aventada da apreensão do passaporte, que, evidentemente,
pode ser cabível em termos de cautelaridade ou mesmo para efeito de assegurar a instrução processual quando há risco do réu se evadir, seja da instrução processual, seja do cumprimento da pena. Contudo, é importante registrar que a medida prevista no ordenamento jurídico, no âmbito da persecução penal, conforme o artigo 320 do Código de Processo Penal, não pode ser adotada a não ser com a devida proporcionalidade e razoabilidade pesada e sopesada pelos eminentes julgadores. A adoção da medida para assegurar o cumprimento das obrigações civis, nessa hipótese, a data-vênia também não é proporcional. As obrigações civis podem e devem ser asseguradas pelo patrimônio do devedor. A execução patrimonial é medida adequada, suficiente e menos lesiva do direito fundamental. A proteção de participação em concurso público implica restrição ao livre exercício de atividade profissional, prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, bem como é o livre acesso aos cargos e empregos públicos, também previstos no artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Impôs estas restrições, conforme consta, e aqui foi amplamente debatido da tribuna, ao indivíduo para obrigá-lo a cumprir suas obrigações patrimoniais, data vênia, também se afigura irrazoável, pois impede a pessoa, inclusive, do exercício da atividade remunerada, que poderia assegurar o pagamento da obrigação, e mais que isso, assegurar a dignidade da sua existência. A medida, portanto, data vênia desproporcional. A execução do patrimônio do devedor é medida adequada, mais uma vez, repita-se, suficiente e menos lesiva e menos onerosa ao direito fundamental aqui posto sob testilha. Por último, a garantia de participação em licitação pública impõe severa restrição ao exercício da atividade econômica e à livre concorrência, que visa beneficiar a própria administração pública, salvo, evidentemente, naquelas empresas que forem, nos termos da lei, punidas expressamente por ilícitos decorrentes de vícios em licitações de contratos. Legem habemus, temos leis para o caso. Data vênia não extensivas, sem maiores considerações para além daqueles casos expressamente admitidos para a punição. A restrição a participar em licitação é medida também extrema, prevista no ordenamento jurídico para hipóteses como o ato de improbidade administrativa e o ato de corrupção empresarial, situações de gravidade maior que o cumprimento da obrigação civil, que tem as obrigações patrimoniais, por excelência, para serem cumpridas. A imposição dessa restrição como meio de forçar ao cumprimento da obrigação civil há de ser sopesada nos critérios do devido processo legal substancial. Senhora Presidente, senhores ministros, não nos parece que o conjunto de liberdades e direitos e garantias fundamentais deva ser sacrificado para coagir o devedor de prestação pecuniária. As obrigações civis, hoje unificadas, antigamente tínhamos obrigações comerciais, há quem diga que ainda existem essas obrigações comerciais, mas sabemos que o Código Civil de 2002 trouxe para o seu âmbito as obrigações sob um único título, obrigações. E aqui nós temos que lembrar das vetustas lições do direito romano nas suas origens. A Lex Petelia Papiria, quase 500 anos antes da era cristã, já previa que o corpo não podia ser garantia do pagamento dos créditos. E isso foi uma mudança radical na história do direito romano e do direito contemporâneo. As obrigações de fazer e de não fazer integram essa extensão da res sacra, o corpo, que envolve uma ação ou uma omissão que só por lei e em casos excepcionais deve ser flexibilizado quando não for possível a aplicação do princípio da restitutio in integro, ou seja, da tutela específica das obrigações
tendo em vista que o direito civil clássico, o direito das obrigações clássico, impunha o cumprimento in natura das obrigações e somente admissível a sua conversão em pecúnia, em obrigação de dar, quando fosse impossível de obter o seu cumprimento in natura. Dessa forma, senhora ministra, senhores ministros, temos que o princípio da patrimonialidade reflete o aprimoramento moderno do sistema da responsabilidade civil. Quando particulares realizam transações quanto a bens disponíveis, apenas o patrimônio responde pelas obrigações, sabido que elas também podem ser extrapatrimoniais, na hipótese das oriundas do direito de família e do direito das sucessões. A única exceção definida pela própria Constituição e reconhecida por esta Corte é a obrigação de prestar alimentos, até porque diz respeito à própria vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana. Uma interpretação constitucionalmente adequada, data vênia, acerca do artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, não autoriza o magistrado a importar as medidas restritivas, ora, sob testilha e sob apreciação dessa colenda Corte Suprema, data vênia. Neste contexto, preservando os valores do direito desde o direito romano na sua primeira fase. São 8 fases que nós aprendemos nos bancos escolares. Nós haveremos de preservar o corpo e a sua extensão, no fazer e o de não fazer, para que, tanto quanto possível, busquemos soluções para cumprimento das obrigações patrimoniais pecuniárias no patrimônio do devedor. E, excepcionalmente, quando a lei expressamente compila o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, um dare, um facere ou não facere, tenhamos então a oportunidade de buscar a realização da justiça justa. Nesse sentido, o Procurador-Geral da República, nessa sentada de julgamento, opina pela procedência do pedido para que se declare a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos artigos 139, inciso 4, 297, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 503, 536 caput e parágrafo 1º, 773 da Lei 13.105 de 2015, de forma que o juiz possa aplicar subsidiariamente, de forma fundamentada, medidas atípicas de caráter patrimonial, excluídas aquelas que importem em restrições às liberdades individuais, leia-se modernamente, aos direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, suspensão do direito de dirigir, garantia de participação em certas licitações públicas, exceto quando essas medidas de fazer ou deixar de fazer estejam expressamente previstas como sanções, preservado o princípio clássico do nullum crime, nulla pena sine previa lege. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros, obrigado pela atenção.